Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos dar início à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, que é a biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tá? O verso vão ser os versos 74 ao verso 78 do capítulo 8. O autor recebe ordens das autoridades de Krishna e do Guru. Esse aqui é um capítulo que fala como é que Krishnadas Kaviraja Goswami ele começou a escrever o Chaitanya Mahaprabhu, como é que ele se dedicou à escrita do Chaitanya Charitamrita. Então, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Verso 74, né? Darashana Kari Kailum Charana Vandana Gosani Dasa Pujari Kare Charana Sevana. Tradução: quando visitei o templo de Madana Mohana, o sacerdote Goshani servia aos pés do Senhor, e eu também orei aos pés do lótus do Senhor. Verso 75. Prabhura Charane Yadi Agyamadila Prabhu Kanta Haite Malakasiya Padila. Quando pedi permissão ao Senhor, imediatamente caiu uma guirlanda de seus pescoços. Verso 76. Sabha Vaishnavagana Haridvani Dila Goshani Dasani Malamora Galedila. Assim que isso aconteceu, todos os Vaishnavas ali presentes cantaram em voz alta Haribol, e o sacerdote Gosani Dasa trouxe-me a guirlanda e colocou-a em volta do meu pescoço. Agyamala Amaram Hailahanandam Kahani Karinue Grantera Aramba
Fiquei muito contente ao ter a guirlanda assinalando a ordem do Senhor, e a partir de então comecei a escrever este livro. E granta lekaya more madana mohana amara linkana yena shukira patana. Na verdade, não sou eu quem escrevo o Chaitanya Charitamrita. Então, Krishnadas Kaviraja Goswami está dizendo aqui que, na verdade, não é ele que escreve o Chaitanya Charitamrita. Aí ele fala, na verdade, não sou eu quem escrevo o Chaitanya Charitamrita, senão que ele é ditado por Srimadana Mohana. Minha escrita é como a repetição de um papagaio. Esse é interessante, né? Porque ele está dizendo aqui que ele não é o autor do Chaitanya Charitamrita, que o autor do Chaitanya Charitamrita é Madana Mohana, né? E essa é uma ocorrência que não é rara no Gaudiya Vaishnavismo, né? Para citar assim uma bem famosa, Baladeva Vidyabhushana, né? Que escreve o comentário, o Gaudiya Vaishnava, sobre o Vedanta Sutra, chamado Govinda Bhasya, e ele fala que quem escreveu foi Govinda, mas a gente já vai falar sobre isso. Então vamos ler aqui o significado dado por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Esta deve ser a atitude de todos os devotos. Quando a Suprema Personalidade de Deus reconhece um devoto, dá-lhe inteligência e mostra-lhe como ele pode voltar ao lar, voltar ao Supremo. Confirma-se isso no Srimad Bhagavad Gita 10.10. Tesham satata yuktanam bhajantam priti purvakam dadami buddhi yogantam yenaman upayanti te. Esse verso aqui ele faz parte de uma sequência de versos que é o núcleo da Bhagavad Gita, chamado Chaturishloka. Ele é a essência da Bhagavad Gita, né? Isso é muito comum nas escrituras reveladas, as escrituras védicas, assim. O Srimad Bhagavatam também tem um Chaturishloka que fica no segundo canto, né? No segundo canto do Srimad Bhagavatam. Então, isso aqui esse Chaturishloka, esses 4 shlokas é a essência da escritura, é a partir, é o que se chama de Bidya, né? A semente, é a partir, é como uma ementa, né? Vai escrever uma tese, uma monografia, você tem que ali, de forma bem curtinha ali, dizer qual vai ser o objetivo, né? É o norte ali do tratado, né? As escrituras não são diferentes. Então, assim, por exemplo, na Bhagavad Gita, o Chaturishloka são esses versos aqui, ali no 10º capítulo, né? Esse aqui é o verso 10, né? O Chaturishloka, ele começa... Não, vamos acabar de ler o comentário de Srila Prabhupada, né? Então, esse verso, Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakan dadami buddhi yogantam yanaman upayanti te. Krishna, ele fala para Arjuna: aqueles que se dedicam constantemente a mim e me adoram com amor, dou-lhes a compreensão pela qual podem vir a mim. A oportunidade de ocupar-se, aí Srila Prabhupada continua, a oportunidade de ocupar-se no transcendental serviço amoroso ao Senhor está aberta para todos, pois toda entidade viva constitucionalmente é serva do Senhor. Ocupar-se no serviço do Senhor é a função natural da entidade viva, mas como a influência de Maya, a energia material, a encobre,
ela pensa que tem diante de si uma tarefa muito difícil. Porém, caso ela se coloque sob a orientação de um mestre espiritual e faça tudo com sinceridade, logo o Senhor, que se encontra no coração de todos, mostra-lhe como é servi-lo. Dadami Buddhi Yogantam. O Senhor dá esta orientação e assim a vida do devoto aperfeiçoa-se. Tudo o que um devoto puro faz, ele o faz segundo a orientação do Senhor Supremo. Assim, o autor do Chaitanya Charitamrita confirma que escreveu esta obra sob a orientação da deidade de Srimadana Mohana. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmai Siguru Ve Namaha Sri Chaitanya Manobistam Stapitam Yanabhutale Swayam Rupaha Kada Mahyanda Dati Swapadepikam Banderam Siguru Siutapada Kamalam Siguru Vaishnavancha Sirupam Sagrajantam Sahaganara Gunata Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Janabandhu Jagatpate Gopesha Gokapika Kanta Radha Kanta Namostute Tapcha Kanchana Gorangira Devrindavaneshvari Brishabhanu Sutidevi Pranamami Hari Priye Namaon Vishnu Padaya Krishna Prasta Bhutale Sri Mati Purushatraya Swaminiti Namine Namaste Gura Vrindavana Charadina Palaya Pramada Prabhupada Sevako Vedanta Shikshako Gulukadama Pratare Gataha Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachanine Nirvishesha Shunyavadi Pashachate Shatarine Panchakalpa Drubhyacha Kripasindubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. Deixa eu ligar aqui a bateria do computador, porque senão ele vai parar de funcionar. Então, vamos ler alguns versos anteriores para a gente poder no verso 21, assim, aqui Krishnadas Kaviraja faz uma longa referência e presta reverências à sucessão discipular Chaitanya Mahaprabhu. Ele começa assim no verso 21. Sendo a própria Suprema Personalidade de Deus, Chaitanya Mahaprabhu é plenamente independente. Portanto, embora o amor de Deus seja a bênção mais íntima, reservada, ele pode distribuí-lo a toda e qualquer pessoa sem demais considerações. Quem quer que seja ofensor ou inocente, qualquer pessoa que mesmo agora cante Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda é imediatamente tomada de êxtase e seus olhos enchem-se de lágrimas. Quem simplesmente fala Nityananda Prabhu desperta seu amor por Krishna. Assim, todos os membros do seu corpo são sacudidos em êxtase e lágrimas fluem dos seus olhos como águas do Ganges. Há ofensas a evitar enquanto se canta o Mahamantra Hare Krishna. Portanto, não se fica em êxtase simplesmente por cantar Hare Krishna. Isso aqui é... Por que a gente não
não sente esse êxtase, né? Porque a gente canta de forma ofensiva. Se o coração de alguém não se transforma, se não fluem lágrimas dos seus olhos, se seu corpo não treme, nem os seus cabelos se arrepiam, enquanto ele canta o Mahamanta Hare Krishna, deve-se compreender que seu coração é duro como ferro. Isso deve-se às suas ofensas aos pés de lótus do santo nome do Senhor. Quando realmente alguém desperta para transcendental serviço amoroso ao Senhor, isso provoca transformações em seu corpo, tais como perspiração, tremor, palpitações do coração, gagueira e lágrimas nos olhos. Como resultado de cantar o Mahamanta Hare Krishna, fazemos tão grande serviço na vida espiritual que simultaneamente nossa existência material termina e somos premiados com o amor a Deus. O santo nome de Krishna é tão poderoso que, por cantá-lo mesmo uma só vez, muito facilmente obtemos essas riquezas transcendentais. Se alguém canta o excelso e santo nome do Senhor repetidamente, e ainda assim seu amor pelo Senhor Supremo não se desenvolve e lágrimas não aparecem em seus olhos, é evidente que, devido às suas ofensas no cantar, a semente do santo nome de Krishna não brotou. Então, está explicando aqui por que a gente canta e a gente ainda não consegue, né, ter esses sentimentos. É porque a gente não está prestando atenção na forma como a gente canta. Mas se alguém apenas canta com um pouquinho de fé os santos nomes do Senhor Chaitanya e Nityananda, livra-se muito rapidamente de todas as ofensas. Assim, quando canta o Mahamanta Hare Krishna, sente o êxtase do amor a Deus. Sri Chaitanya Mahaprabhu, a independente e suprema personalidade de Deus, é bastante magnânimo. Quem não o adora não pode jamais libertar-se. Ó tolos, simplesmente ouvi o Chaitanya Mangala. Lendo esse livro, podereis entender todas as glórias de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aqui, quando ele fala Chaitanya Mangala, ele está se referindo ao Chaitanya Bhagavata, né? São duas biografias principais. A primeira é o Chaitanya Bhagavata, escrito por Vrindavana Das Thakur, que é esse Chaitanya Mangala que é referenciado aqui, que vai tratar sobre os passatempos de Sri Chaitanya, do seu aparecimento até ali, quando ele toma sannyasi, né? E entra na vida renunciada. E aí o Chaitanya Charitamrita, ele dá continuidade ao Chaitanya Mangala, né? Ou Chaitanya Bhagavata, como queiram. O verso seguinte: assim como Vyasadeva conta todos os passatempos do Senhor Krishna no Srimad Bhagavatam, da mesma forma Thakura Vrindavana Das descreve os passatempos do Senhor Chaitanya. Então aqui Krishnadas Kaviraj já está prestando reverência a Vrindavana Das Thakur. Thakura Vrindavana compôs o Chaitanya Mangala. Quem ouve esse livro liberta-se de todos os infortúnios. Quem lê o Chaitanya Mangala pode compreender todas as glórias ou verdades sobre o Senhor Chaitanya e Nityananda e chegar à conclusão sobre o serviço devocional ao Senhor Krishna. No Chaitanya Mangala, mais tarde conhecido como Chaitanya Bhagavata, Srila Vrindavana Das Thakur dá a conclusão e a essência do serviço devocional, citando as afirmações autorizadas do Srimad Bhagavatam. O tema deste livro é tão sublime que parece que Sri Chaitanya Mahaprabhu fala pessoalmente através dos escritos de Sri Vrindavana Das Thakur. Ofereço milhões de reverências aos pés de lótus de Vrindavana Das Thakur. Ninguém mais poderia escrever livro tão maravilhoso para a liberação de todas as almas caídas. Narayani come eternamente os restos dos alimentos de Chaitanya Mahaprabhu. Sri Vrindavana Das Thakur nasceu no ventre dela.
Que descrição maravilhosa que ele deu dos passatempos do Senhor Chaitanya. Qualquer pessoa nos 3 mundos que ouça, purifica-se. Eu fervorosamente apelo a todos que adotem o método de serviço devocional dado pelo Senhor Chaitanya Nityananda e assim libertem-se das misérias da existência material, alcançando enfim o serviço amoroso ao Senhor. Srila Vrindavana Das Thakur escreveu o Chaitanya Mangala, onde descreve os passatempos do Senhor Chaitanya sob todos os aspectos. A princípio, ele resumiu todos os passatempos do Senhor e depois descreveu-os vivamente com pormenores. Os passatempos do Senhor Chaitanya são ilimitados e insondáveis. Portanto, ao descrever todos aqueles passatempos, o livro tornou-se volumoso. Achando-os extensos demais, sentiu mais tarde que algo não havia sido devidamente descrito. Descreveu estaticamente os passatempos do Senhor Nityananda, porém os passatempos posteriores do Senhor Chaitanya Mahaprabhu permaneceram não revelados. E aí vão ser revelados aqui, né, no Chaitanya Charitamrita. Os devotos de Vrindavana, estando todos muito ansiosos para ouvir esses passatempos, em Vrindavana, num grande local de peregrinação, debaixo das árvores dos desejos, há um tronco dourado cravejado de joias. Neste trono está sentado o filho de Nanda Maharaj, Sri Govinda Deva, o cupido transcendental. Ali presta-se uma variedade de serviços majestosos a Govinda. Seus trajes ornamentados e parafernálias são muito transcendentais. Nesse templo de Govindaji, milhares de devotos, de servos sempre prestam serviço ao Senhor com devoção. Mesmo com milhares de bocas, não se poderia descrever esse serviço. Nesse templo, o principal servo era Sri Haridas Pandita. Suas qualidades e famas são conhecidas no mundo inteiro. Ele era amável, tolerante, pacífico, magnânimo, grave, doce em suas palavras e muito sóbrio em seus esforços. Ele era respeitoso para com todos e trabalhava para o benefício de todos. Diplomacia, inveja e ciúmes eram desconhecidos em seu coração. As 50 qualidades do Senhor Krishna estavam todas presentes em seu corpo. No Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami descreve essas 50 qualidades de Krishna, que acabam se manifestando num devoto puro. Todas as boas qualidades de Krishna e dos semideuses manifestam-se consistentemente em quem tem fé devocional inquebrantável em Krishna. Contudo, quem não tem devoção à suprema personalidade de Deus não tem boas qualificações, pois a invenção mental o enreda na existência material, que é o aspecto externo do Senhor. Anantacharya era discípulo de Gadadhara Pandita. Ele tinha o corpo sempre absorto em amor a Deus, era magnânimo e avançado sob todos os aspectos. Anantacharya era um reservatório de todas as boas qualidades. Ninguém pode avaliar quão grande ele era. Pandita Haridas era seu querido associado. Esse Anantacharya é um dos associados eternos de Chaitanya Mahaprabhu. No Gaura Ganodesha Dipika de Karvika Rapura, que ele revela quem é quem, né, na Gaura Lila, ele revela que esse Anantacharya ele é Sudevi, que é uma das 8 principais gopis, né? É uma das gopis principais, né? Pandita Haridasa tinha fé no Senhor Chaitanya e Nityananda, portanto sentiu-se muito satisfeito ao conhecer seus passatempos e qualidades.
ele sempre aceitava boas qualidades dos Vaishnavas e nunca via falhas neles. Dedicava-se de coração e alma apenas para satisfazer os Vaishnavas. Ele sempre ouvia a leitura do Sri Chaitanya Mangala e todos os outros Vaishnavas costumavam ouvi-la por sua misericórdia. Assim como a lua cheia, ele iluminava toda a Assembleia Vaishnava, falando Chaitanya Mangala, e como o néctar das suas palavras, ele aumentava bem a bem-aventurança transcendental deles. Por sua misericórdia imotivada, ele mandou-me escrever os últimos passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então aqui, Krishnadas Kaviraja está revelando que foi Srila Haridas Pandita, que era ali o recitador do Chaitanya Mangala ou Chaitanya Bhagavata, né? Ele ficava constantemente recitando, né, para o prazer de todos os Vaishnavas. Foi ele que pediu para que Krishnadas Kaviraja Goswami escrevesse os passatempos que não tinham sido revelados nesse Chaitanya Mangala, né, que são os passatempos posteriores, que é o Chaitanya Charitamrita. Né? Govinda Goswami, o sacerdote dedicado ao serviço do Senhor Govinda em Vrindavana, foi discípulo de Kaishishvara Goswami. Não havia servo mais querido à deidade de Govinda. Sri Yadavacharya Goswami, um associado constante de Srila Rupa Goswami, também era muito entusiasta de ouvir e cantar os passatempos do Senhor Chaitanya. Bugarbha Goswami, um discípulo de Pandita Goswami, dedicava-se sempre aos tópicos relativos ao Senhor Chaitanya, desconhecendo tudo mais. Então, assim, Bugarbha Goswami, ele só falava sobre Chaitanya Mahaprabhu, só tratava sobre isso. Entre seus discípulos havia Chaitanya Dasa, que era sacerdote da deidade de Govinda, bem como Mukunda Nandara Chakravarti e o grande devoto Krishnadasa. Então, entre os discípulos de Anantacharya viva Shivananda Chakravarti, em cujo coração o Senhor Chaitanya e Nityananda viviam constantemente. Então, aqui isso tudo é para mostrar assim, que os devotos eles são íntimos, muito íntimos de Chaitanya, de Krishna, né? Devido assim ao amor que eles desenvolveram, né? Em Vrindavana havia também muitos outros grandes devotos, todos desejosos de ouvir os últimos passatempos do Senhor Chaitanya. Pela misericórdia deles, todos esses devotos mandaram-me escrever sobre os últimos passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Apenas devido à ordem deles, embora eu seja descarado, é que tento escrever esse Chaitanya Charitamrita. Inclusive, nesse verso 72, Srila Prabhupada fala que escrever sobre os passatempos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus não é uma tarefa ordinária. A menos que sejamos dotados do poder pelas autoridades superiores ou devotos avançados, não podemos escrever literatura transcendental, pois toda essa literatura deve estar acima de qualquer suspeita. Ou, em outras palavras, não pode ter nenhum dos defeitos das almas condicionadas, a saber, erro, ilusão, enganação, percepções sensoriais imperfeitas. São os 4 defeitos da alma condicionada, né? Primeiro é cometer erros, né? Faz coisas erradas, né? Segundo é se enganar, né? Se enganar. Então ela se engana assim,
ao interpretar as coisas, assim, né? Porque o terceiro é enganar os outros. Aí aqui tem um duplo sentido, né? Ela engana os outros porque ela se enganou, e ela engana os outros também por causa do que tem essa tendência, assim, né? Isso é muito comum, assim, um acadêmico, ele formula uma teoria que ele acaba tendo orgulho dela, né? Então, assim, se alguém contesta, ele vai se aferrar ali aquilo e tentar ludibriar a pessoa, mesmo que a pessoa tenha razão, ele vai tentar convencê-la do contrário para poder prevalecer o seu ponto, né? Isso aí é muito comum, assim, o retórico, né? O retórico, ele está interessado em ganhar, né? Tem tendência a enganar o outro. E por fim, os sentidos imperfeitos, né? Então a gente percebe o mundo de forma imperfeita, e aí as conclusões que a gente vai ter vão ser completamente equivocadas, né? O verso 73: tendo recebido a ordem dos Vaishnavas, mas sentindo ansiedade em meu coração, fui ao templo de Madana Mohana em Vrindavana para pedir-lhe permissão também. Quando visitei o templo de Madana Mohana, o sacerdote Goshani Das servia aos pés do Senhor. Eu também orei aos pés de lótus do Senhor. Quando pedi permissão ao Senhor, imediatamente caiu uma guirlanda do pescoço. Assim que isso aconteceu, todos os Vaishnavas ali presentes cantaram em voz alta: Haribol! E o sacerdote Goshani Dasa trouxe-me a guirlanda e colocou-a em volta do meu pescoço. Fiquei então muito contente ao ter a guirlanda assinalando a ordem do Senhor, e a partir de então comecei a escrever esse livro. E, na verdade, não sou eu que escrevo o Sri Chaitanya Charitamrita, senão que ele é ditado por Madana Mohana. Minha escrita é como a repetição de um papagaio. Então, eu precisei contextualizar isso tudo para explicar como é que Krishnadas Kaviraja Goswami ele chegou nesse ponto aqui, né? Então o Chaitanya Mangala, ou Chaitanya Bhagavata, escrito por Vrindavana Das Thakur, ele trata ali dos passatempos de Chaitanya. Então, o que ele faz? Ele faz assim um resumo geral. Depois ele começa a dar os detalhes ali, né? Ele dá os detalhes. E aí é bem grande, assim. É bem grande, assim. A BBT do Brasil tem lançado, e são 4 volumes, assim, bem volumosos. Tem um outro que são 6 volumes, que ele é comentado por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, né? É uma obra incrível, assim, mas está em inglês. Mas ele não consegue descrever todos os passatempos. Ele se atém ali até o momento do que Sri Chaitanya Mahaprabhu ele entra na ordem de vida renunciada, né? E aí, assim, mas é um néctar, assim, porque vai descrever a Dvaitacharya, assim, perfeitamente, Nityananda, os passatempos de Nityananda, de Srivasa Acharya, né, de Gadadara. Então, assim, do Panchatattva, né? Então, assim, é muito nectário e descreve vários passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, assim, ele era adorado pelos Vaishnavas da época, que são contemporâneos de Chaitanya Mahaprabhu, né? Mas eles eram muito ávidos por ouvir os passatempos que ainda não tinham sido revelados, né? Não tinham sido revelados ainda, porque não deu tempo para Vrindavana Das Thakur escrever. E aí os Vaishnavas, assim, ali, os grandes Vaishnavas ali, eles desejando ouvir isso tudo, eles elegem um Vaishnava para escrever, né? Qual deles que ia escrever esses passatempos que não tinham sido revelados por Vrindavana Das Thakur. E aí eles escrevem Krishnadas
Kaviraja. Krishnadas Kaviraja ele foi contemporâneo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Mas ele não teve acesso, ele não viu Sri Chaitanya Mahaprabhu diretamente. Mas como ele é contemporâneo, ele estava sempre ouvindo os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu contado pelos associados diretos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, entre eles Rupa Goswami, Sanatana Goswami, né? Kavi Karnapura, ele teve contato com todos esses devotos, assim, né? E aí, para ele escrever o Chaitanya Charitamrita, ele tem acesso aos diários de dois associados muito importantes de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Um é Murari Gupta. Murari Gupta ele foi contemporâneo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, principalmente ali na fase da juventude de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele observou bem Sri Chaitanya Mahaprabhu, então ele conhece bem o humor de Sri Chaitanya Mahaprabhu e a relação dele com a família. E Swarupa Damodara Goswami. Swarupa Damodara Goswami ele era o secretário pessoal de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, Murari Gupta ele escreve um diário, ele tem um diário que ele vai descrevendo ali tudo que ele foi observando em Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as coisas, né? E isso serve de material para que Vrindavana Das Thakur escreva o Chaitanya Bhagavata, né? Mas quando Krishnadas Kaviraja ele vai escrever, ele lê novamente esse diário, mas ele tem acesso também ao diário de Swarupa Damodara. E Swarupa Damodara é o secretário pessoal de Sri Chaitanya Mahaprabhu, e ele ficou com Sri Chaitanya Mahaprabhu assim, nos últimos anos de Sri Chaitanya Mahaprabhu nesse mundo, né? E Swarupa Damodara ele era muito erudito e ele era muito metódico. Então tudo que Sri Chaitanya Mahaprabhu dizia, todas as posições teológicas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Swarupa Damodara, as palavras, todo dia ali Swarupa Damodara anotava, escrevia ali para a coisa não se perder, né? Então, você vê, Swarupa Damodara é importante, né? Então, essas duas obras, o Chaitanya Bhagavata de Vrindavana Das Thakur e o Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraja, eles são a descrição detalhada, a biografia detalhada de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Não existe nenhum líder espiritual do calibre de Sri Chaitanya Mahaprabhu que tenha tido uma biografia assim tão perfeita, assim, tão detalhada, né? Assim, a gente vai ver ali, por exemplo, Jesus, assim, quando se descreve Jesus, assim, tem muitas lacunas, tem muitas coisas que não se sabe, e quem escreveu assim 70 anos depois que Jesus já tinha partido desse mundo. Então, assim, tem muitas coisas ali que que entra em contradição. Você vê de um para outro, tem contradições ali nas palavras de Jesus. Em um verso, em Marcos ele fala uma coisa, em Mateus ele fala outra, e quando você pega ali Lucas já está falando uma outra coisa, né? Mas Chaitanya Mahaprabhu não, a biografia de Chaitanya Mahaprabhu ela é assim, muito detalhada e muito coerente, né? Existe a coerência da descrição ali, é uma coisa impressionante. E assim, tirando nós que somos Gaudias Vaishnavas, assim, pouca gente conhece o Chaitanya Charitamrita, né? Assim, a maioria das pessoas não conhece o Bhagavad Gita, menos pessoas ainda conhecem o Srimad Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita, então aí aqui. Mas porque isso também tem um motivo, né?
Krishna explica isso, né? Raja Vidya, Raja Gurya, né? Então, assim, Raja Gurya, Gurya quer dizer confidencial, porque isso daqui é um conhecimento confidencial, é um conhecimento muito íntimo, né? É um conhecimento que não é para qualquer pessoa, né? A pessoa, para poder ter acesso a uma literatura desse tipo aqui, ela tem que ter uma coisa chamada adhikara. Adhikara significa aquilo que te qualifica para alguma coisa. Então você tem que ter um adhikara para poder ler o Chaitanya Charitamrita. Assim como você tem que ter um adhikara também para ler o Srimad Bhagavatam. Assim. Vyasadeva, no começo do Srimad Bhagavatam, ele fala ali para quem que é destinada aquela literatura. Né? Não é para qualquer pessoa. Assim. O Bhagavad Gita, sim, ele é para todas as pessoas. Né? Para todas as pessoas. Né? Ler o Bhagavad Gita. Mas o Srimad Bhagavatam, ele é somente para os devotos. É para aquela pessoa que sabe que Krishna é Deus. Aquele que tomou abrigo aos pés de lótus do mestre espiritual e que já tem fé. Né? Inclusive, quando o Jiva Goswami escreve o Tattva Sandarbha, né? Jiva Goswami escreve os Sandarbhas, os Sat Sandarbhas, que é a nossa base filosófica, né? O Bhakti Rasamrita Sindhu é a nossa base teológica, o Satsandava é a nossa base filosófica, né? Então, Jiva Goswami ele vai descrever ali qual é a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu. E como é que ele faz isso? Ele faz assim, como a gente escreve uma tese, né? A gente faz ali a ementa, né? Então, Jiva Goswami ele faz uma afirmação ali, né? Uma afirmação, é o verso, né? do Sandarbha. E aí depois ele mostra no Srimad Bhagavatam, citando o Srimad Bhagavatam, aonde está no Srimad Bhagavatam que embasa aquela afirmação que ele está fazendo. E essas afirmações que Jiva Goswami faz, ele também pega, ele toma como base ali o Vedanta Sutra de Vyasadeva, que é o resumo das Upanishads. Né? Então, quando Jiva Goswami ele vai escrevendo, e aí tem muita coisa que vai estar nos Sandarbhas que não vai estar no Vedanta Sutra, porque é conhecimento Gurya, que foi revelado por Chaitanya Mahaprabhu, que não é revelado em nenhuma outra era, é revelado só nessa era agora. Né? Então, no começo do Tattva Sandarbha, que é o primeiro dos Sandarbhas, né? O primeiro dos 6, né? Jiva Goswami também, ele alerta ali que aquele livro ali não é para ser lido por qualquer pessoa, é só pelos devotos. Por quê? Porque uma pessoa que não seja um Vaishnava, ele não vai conseguir entender o que está escrito ali, porque não tem fé, não teve ainda a misericórdia do mestre espiritual, né? Então ele vai analisar tudo aquilo ali sobre a ótica material, sobre a ótica acadêmica, né? Então, assim, sobre a ótica acadêmica, ele não vai compreender algumas coisas, e aquilo que ele achar que vai compreender, ele vai compreender de forma equivocada. E, assim, principalmente, quem é que vai ler ali o Sandarbha, né? O Sandarbha quem vai ler ou é o devoto, que está ali querendo fortalecer sua fé, ou ali o especulador mental e o impersonalista. O personalista é pior ainda, porque ele vai ler o Sandarbha de Jiva Goswami ali para encontrar defeito. Né? Para encontrar defeito para poder criticar. E aí ele está cometendo ofensa. Né? E aí quando ele comete essa ofensa, ele se afasta mais ainda da possibilidade de receber Bhakti. E aí ele vai continuar em ilusão. Né? Então, para poder ler esses livros assim, é necessário ter ali a fé. Né? Mas mais do que a fé,
é necessário que o devoto ele tenha ali minimamente desenvolvido, né, Buddhi, que é a inteligência espiritual. Todos nós temos ali uma inteligência, né, que é inerente ao corpo, mas essa inteligência que nós temos, ela é uma inteligência material, essa inteligência que nos permite a ler, escrever, a fazer conta de matemática, a guardar conhecimento histórico, filosófico, né, a fazer, enfim, a trabalhar, isso é inteligência. Mas essa é uma inteligência material. É uma inteligência material. Inteligência material. Essa inteligência material, ela não é capaz de compreender o que está escrito na Escritura revelada. Você não vai conseguir compreender com a inteligência material aquilo que está escrito na Escritura revelada, na Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, e muito menos no Chaitanya Charitamrita. Por quê? Porque o conhecimento que está aqui é um conhecimento transcendental, é um conhecimento de uma outra realidade, né? Na verdade é da única realidade, né? E então, assim, você tentar, a perspectiva é muito diferente, o paradigma é diferente. Então, é mais ou menos como você tentar, você sabendo português, você tentar ler chinês. Para você ler chinês, você vai ter que aprender chinês. Você não vai conseguir ler chinês com o conhecimento que você tem de português, né? E é a mesma coisa. Então, para compreender esse conhecimento aqui, né, o conhecimento transcendental, é necessário desenvolver a inteligência espiritual, Buddhi. Né? E como é que se desenvolve essa inteligência espiritual? É através do sadhana diário, através do serviço devocional. À medida que a pessoa que inicialmente tinha só fé, né? Então tudo começa com fé, Shraddha. A pessoa tem alguma fé, aí ela recebe ali o presente a Bhakti Lata Bidya, a semente do serviço devocional, da trepadeira do serviço devocional. E aí ela começa ali com Shraddha, aí ela se associa a outros devotos, que é o Sadhu Sangha, né? Aí ela toma abrigo num mestre espiritual, ela aceita um mestre espiritual como seu guia, porque nesse caminho do conhecimento transcendental não existe margem para autodidatismo. A pessoa não pode sozinha ali querer compreender o que está ali. Primeiro porque Krishna não permite. Krishna ele vai falar isso na Bhagavad Gita, né? No capítulo 4 ele fala: aceita ele fala assim, ó, Tadvidi pani patena pariprasnena sevaya upadekshanti te gyanam gyanena statua darshana. Então Krishna ele fala assim para Arjuna, né? Tenta aprender a verdade, que é o tattva, né? Por quê? Porque as escrituras reveladas, o que elas têm é o tattva, né? É a verdade, né? Então Krishna ele instrui a Arjuna. Tenta aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual. Um mestre espiritual genuíno, né? Faz-lhe perguntas com submissão, ou seja, faz perguntas para ele sobre elevação espiritual, né? E presta-lhe serviço. Quando Krishna está falando aqui de serviço, ele está falando do sadhana.
de se comprometer com a missão do mestre espiritual, né? No caso de Srila Prabhupada, é levar esse conhecimento às pessoas, é distribuir os livros de Srila Prabhupada, né? As almas autorrealizadas te podem transmitir conhecimento porque viram a verdade. Então, o mestre espiritual é a pessoa que já tem Buddhi, que é a inteligência espiritual plenamente desenvolvida. Por isso que quando a gente lê as escrituras, a gente tem que ler também os comentários. Porque o comentário de Srila Prabhupada, ele é a explicação de Srila Prabhupada sobre aquele verso. Se a gente tentar ler só o verso, nós que estamos ainda no começo do processo, dificilmente a gente vai compreender o que está ali, né? A gente vai compreender alguma coisa, porque a gente já tem algum conhecimento, mas a gente não vai conseguir mergulhar ali no real sentido das palavras de Krishna, né? Então, para isso é necessário alguém que tenha plena inteligência espiritual, Buddhi, para nos explicar o que aquele verso quer dizer, né? Então, o devoto ele se associa ao mestre espiritual e vai recebendo as instruções do mestre espiritual. O mestre espiritual, ele é chamado também de Chintamani. Chintamani significa a pedra filosofal, né? Porque a pedra filosofal, ela transforma os outros metais ordinários em ouro. O mestre espiritual é a mesma coisa. O mestre espiritual, ele consegue transformar pessoas comuns em grandes devotos, em devotos puros, né? Mas o mestre espiritual, ele é ainda mais valioso do que a pedra filosofal, porque a pedra filosofal, ela transforma outros metais em ouro, mas ela não transforma os outros metais numa pedra filosofal como ela. Já o mestre espiritual, ele consegue transformar pessoas ordinárias em grandes Vaishnavas. E esses Vaishnavas também conseguem se tornar essa pedra filosofal que vai transformar outros em mestres espirituais também. Esse é o processo, né? Então o devoto, ele vai praticando ali o sadhusanga, e aí ele se associa ao mestre espiritual, aí ele começa a fazer bhajana kriya. Em bhajana kriya, aí ele começa a praticar as instruções que o mestre espiritual deu para ele, ou seja, esse é o serviço ao mestre espiritual. É você fazer o sadhana ali, a cantar a japa, adorar a deidade, isso tudo é muito importante. E à medida que esse devoto ele vai praticando esse sadhana, esse processo, né, que está descrito nas escrituras, né, ele aos poucos vai desenvolvendo essa inteligência espiritual para poder compreender o que está presente nas escrituras. E aí é esse verso aqui, né, que Srila Prabhupada ele está falando ali no verso 78 do Chaitanya Charitamrita, né, que é Teshan Satata Yuktanam Bhajantam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogantam Yenamam Upayanti Te. Então, Krishna ele fala nesse verso ali: para aqueles que se dedicam constantemente a mim e me adoram com amor, ou seja, aquele que está praticando o processo da consciência de Krishna e está se dedicando com amor, Dadami Buddhi Yogantam, Dadami, né? Eu dou Buddhi, eu dou a inteligência pelo qual eles podem vir a mim. Então, o próprio Krishna está ali falando assim, que essa é a inteligência, né, que é Buddhi, é ele que dá, é Krishna que dá essa inteligência espiritual. Mas essa inteligência espiritual, ela só vem em consequência da prática do sadhana, da prática do serviço devocional ao Senhor. E que só vai vir depois da pessoa aceitar um mestre espiritual e servir a esse mestre espiritual. Então aqui também Krishnadas Kaviraja ele vai escrever
o Chaitanya Charitamrita, né? Ele vai escrever ali o Chaitanya Charitamrita. Chama. Tá tocando a campainha, você pode acender? Estou dando aula. Então, Chaitanya Krishnadas Kaviraja Goswami, ele vai escrever esse livro, né? Mas ele fala, olha, quem vai escrever esse livro, na verdade, não sou eu, é Madana Mohana. Está ali naquele verso, ele revela que quem vai escrever esse livro é Madana Mohana, né? E aí, por isso, esse verso aqui, Teshan Satata Yuktanam. Por quê? Porque é Madana Mohana que vai dar inteligência para ele poder escrever essa biografia de Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, é da mesma forma que Baladeva Vidyabhushana, que a gente começou a aula falando sobre isso, né? Baladeva Vidyabhushana também foi a mesma coisa, né? Baladeva Vidyabhushana, porque assim, os Gaudiyas Vaishnavas, seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, eles não tinham um comentário do Vedanta Sutra, né? Essa é uma tradição no Vedanta que cada escola ou cada tradição tem um comentário do Vedanta Sutra. O Vedanta Sutra, ele é o resumo das Upanishads que foi escrito por Vyasadeva, né? Então, Shankaracharya, ele escreve um comentário do Vedanta Sutra que é a base, é a base da filosofia Mayavada, que é o Chararika Bhasya, né? E é a interpretação que Shankaracharya faz das palavras de Vyasadeva, né? No Vedanta Sutra, né? E aí eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas tem vários erros de hermenêutica por parte de Shankaracharya ali, né? Mas assim, Shankaracharya faz isso de propósito, né? Shankaracharya é revelado no Padma Purana que Shankaracharya ele é uma encarnação de Shiva, né? Então ele faz isso de propósito, né? Faz isso para confundir as pessoas que têm inveja de Krishna e etc, né? Ou seja, as pessoas que se acham incríveis e que acham que a sua inteligência material, a sua inteligência erudita, essa sua erudição, que não é Budi, ela é o suficiente para interpretar as escrituras, né? Isso, inclusive, Shankaracharya ele fala isso num verso, né? Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Govinda, né? Ele vai falar isso, ele vai falar que, você, Patife, você acha que no final da sua vida, conhecimento de gramática, né? Ou seja, erudição, vai te salvar? Adore a Govinda, adore a Govinda, adore a Govinda, né? Por que Shankaracharya ele fala isso? É justamente por isso, porque esse conhecimento erudito, essa erudição assim que algumas pessoas têm, isso aí não é espiritual, isso é material. E aí vai alcançar um ponto, mas dali não passa, né? E como é a inteligência material, ainda está ali contaminado pelos defeitos da alma condicionada, né? Que é se enganar os outros, cometer erros, e os sentidos são imperfeitos. E aí, obviamente, a pessoa que está tentando interpretar as escrituras baseado em inteligência material, ela vai cometer erros, né? Ela vai cometer erros. Então, e aí Shankaracharya escreve esse comentário, e aí depois Ramanujacharya ele escreve um outro comentário que é o Sribhasya. Ramanujacharya é um mestre Vaishnava da Sri Sampradaya, né? Ele escreve o Sribhasya.
E aí o Srivastava ele é contestando todo o comentário de Shankaracharya. Ele contesta ponto a ponto. E assim. E aí, se Chaitanya Mahaprabhu, mais tarde, quando Chaitanya Mahaprabhu ele introduz a sua teologia, nem se Chaitanya Mahaprabhu nem seus contemporâneos eles escrevem um comentário do Vedanta Sutra. Por quê? Porque Chaitanya Mahaprabhu ele fala que o comentário natural do Vedanta Sutra é o Srimad Bhagavatam. Né? Então os Vaishnavas sempre consideram o Srimad Bhagavatam como o comentário natural do Vedanta Sutra. Né? E aí Jiva Goswami ele escreve ali os Sandarbhas, mas os Sandarbhas eles não são propriamente dito assim o comentário do Vedanta Sutra. É claro que ele pega muitos elementos ali do Vedanta Sutra, mas não é propriamente um comentário do Vedanta Sutra. E aí chega um determinado momento que a Sri Sampradaya ela começa a contestar que os Gaudiyas Vaishnavas são vedantistas legítimos, né? Que é uma Sampradaya legítima, né? Não é uma invenção assim, uma maluquice, assim, como tem muito assim nesse mundo, né? Muitas invenções assim, a pessoa vai e inventa toda a sua filosofia, né? Agora recentemente tem um aí, um yogi místico aí que, né, assim, cabelos compridos, assim, bem moreno, assim, e aí ele fundou a sua própria Sampradaya, assim, né? Ele fundou a sua própria Sampradaya porque ele fala que ele é Deus, né? Mas assim, é uma apa Sampradaya, uma Sampradaya falsa, né? É só chegar para ele e pedir assim, cadê o comentário do Vedanta Sutra, né? Não tem, né? Está inventando um monte de coisa. E aí lá naquela época, lá no século XVI, acusaram os Gaudiyas Vaishnavas de também serem uma apa Sampradaya porque não tinham um comentário do Vedanta Sutra. E aí quem foi lá para defender na Assembleia diante do rei, né, de um rei do Rajastão, né, foi o Baladeva Vidyabhushana, que era o mais erudito ali, e teve acesso a Jiva Goswami, conviveu com Jiva Goswami, etc. E aí ele vai lá para fazer a defesa dos Gaudiyas Vaishnavas, né? E aí num determinado momento ali na Assembleia, vem o comentar assim, o golpe dos pessoal da Sampradaya, que é: mas vocês não têm um comentário do Vedanta Sutra. Então você tem ali tanto tempo para apresentar um comentário do Vedanta Sutra. E eu não lembro exatamente quanto tempo, mas me parece que é uma noite só. No dia seguinte tinha que apresentar o comentário do Vedanta Sutra. E o comentário do Vedanta Sutra é uma obra assim, teológica, filosófica, complexa, que precisa fazer análises impressionantes, tudo. E Baladeva Vidyabhushana ele fica muito apavorado, né? Mas aí o que acontece? Naquele apavoramento dele, ele se abriga em Govinda, em Krishna, né? E aí ele reza para Krishna: ó Krishna, me ajuda aqui, porque me ajuda. E aí é dito que Krishna, Govinda, aparece diante de Baladeva Vidyabhushana, fala assim: eu vou te ajudar, pega ali papel e caneta, eu vou ditar o comentário do Vedanta Sutra, você vai escrever ali. E aí a noite inteira ali, Krishna ele vai ditando e Baladeva Vidyabhushana vai escrevendo. E aí no dia seguinte Baladeva Vidyabhushana apresenta esse comentário que é lido por esses eruditos ali da Sampradaya, e aí eles
eles não têm outra alternativa senão reconhecer a autenticidade da Sampradaya de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Né? Então, da mesma forma, Krishnadas Kaviraja Goswami está dizendo aqui que o Chaitanya Charitamrita ele foi escrito inspirado por Madana Mohana. Essa é outra coisa que a gente que é devoto, a gente tem que compreender, né? Krishna fala isso, não te julgues o responsável pelas tuas ações. Isso está lá no 2º capítulo da Bhagavad Gita. Então a gente tem que compreender que quando a gente trilha esse caminho da devoção, né, vai chegar um determinado momento que as nossas ações, muitas das nossas ações, elas vão ser guiadas e realizadas pelo próprio Senhor Supremo. E que a partir desse momento a gente vai ser um instrumento para Krishna. Isso diminui o valor do devoto? Não, porque para o devoto chegar nesse ponto de ser um instrumento de Krishna, ele realizou muita austeridade, muito serviço devocional, né? E agora ele se entrega completamente a Krishna. Né? Srila Prabhupada fala isso, quando Srila Prabhupada chega no Jaladuta, né, que ele chega em Nova York, Srila Prabhupada escreve uma poesia, né, e fala que a partir de agora tudo que eu vou fazer, eu vou ser só seu instrumento. É tudo pela vontade de Krishna. Então é isso. Então aqui é explicando que o devoto, ele para fazer algo grandioso, ele precisa da misericórdia de Krishna. É Krishna que dá as bênçãos, é Krishna que realiza isso. Né? A Prabhupada fala isso assim, um homem comum ele não consegue fazer muitas coisas com seu próprio esforço. Mas Deus, Krishna, ele empodera esse seu devoto muito sincero para que ele realize coisas grandes, como Krishnadas Kaviraja aqui, escrevendo a biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, a biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu não é a mera esforço intelectual de Krishnadas Kaviraja Goswami. Ele é ali a vívida noção da realidade vivida por Sri Chaitanya Mahaprabhu, em que Krishnadas Kaviraja ele vai descrevendo em seu samadhi, que é quando a consciência ela está completamente conectada à pessoa suprema, e aí muitas vezes em muitos trechos o próprio Senhor Supremo escreve. Então é isso, eu vou encerrando por aqui, porque a gente já se alongou bastante, né? Então, muito obrigado a todos, tenham um domingo maravilhoso. Sugiro a todos que leiam esses versos desse capítulo, porque é um capítulo maravilhoso. Hare Krishna. Todas as glórias para o Prabhupada.